meu irmão, a paz de Cristo Jesus a todos vocês, irmãos cristorianos, outros irmãos que nos acompanham, você, meu querido amigo que está ouvindo e vendo essa live, essa transmissão, Deus te abençoe. Eu quero, meus queridos, compartilhar uma palavra que está no livro do Êxodo. Hoje é dia 12 de abril, dia da Páscoa, ano 2020, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Deus. Eu quero compartilhar aqui com você uma palavra sobre a Páscoa. Está em Êxodo 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Pega aí sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Olha que palavra abençoada. Deus falando com o seu povo. A Páscoa, a gente tem uma série de questionamentos, de entendimento sobre a Páscoa. O mundo ocidental, principalmente, venera a Páscoa, apesar da Páscoa ter iniciado no Egito, com o povo judeu, que ainda era cativo ali com os egípcios. E Deus, então, prepara Moisés como um libertador, e Moisés vai trabalhar com o povo durante um tempo, e com o faraó do Egito. Deus envia as pragas para falar com o faraó. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó então permite que o povo saia. E Deus estabelece um memorial, uma festa que serviria de lembranças para Israel, que se tornaria uma nação propriamente dita, com uma lei, com sacerdotes, com uma terra própria, não mais no Egito, mas sim na terra prometida, a terra de Canaã. E eles teriam essa festa como um memorial, uma lembrança do concerto entre o seu povo e Deus. A Páscoa, ela vem do hebraico pesar, que significa passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. E por que Deus deu um significado para aquela festa? Tudo que Deus fez, ele tinha um simbolismo, tinha uma forma de se comunicar com o homem. E esse simbolismo trazem princípios para nós. A gente vê, fala, entende muito o que Deus fez e faz através dos seus simbolismos. É a forma que Deus usa bastante para falar com a humanidade. E esse termo, se você for ler o versículo de número 13, versículo anterior ao que nós acabamos de ler, vai dizer que Deus falou então que os israelitas deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas no Egito, para que fosse um sinal de que eles tinham uma aliança com Deus. E o anjo da morte passaria por cima das casas, não entrariam nos lares dos israelitas, e a morte seria vencida naquele lar. Não seria permitido que fossem mortos seus primogênitos. Versículo 13, se quiser ler aí na sua Bíblia, diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Isso foi o que Deus estabeleceu para o povo. Então, esse passar por cima foi o nome da festa que Deus estabeleceu. Páscoa, passar por cima, significa livramento. Quantos livramentos Deus não nos tem dado? Deus faz com que nós passemos por cima de muitas coisas. Deus passa por cima de muitas coisas. Essa passagem, irmãos, ela tem um contexto, um sentido espiritual muito grande. Mas o importante aqui dizer, nesse primeiro momento,
é que havia uma forma de Deus colocar aquele milagre, aquele acontecimento na história. E essa forma era a criação de uma festa. Nessa festa, nós tínhamos vários elementos, né? Várias situações aconteciam, e é importante ressaltar que esses elementos não são os elementos que você está pensando. Não é o coelhinho da Páscoa, não é o chocolate, não é o ovo de Páscoa, tá? Nenhum desses elementos eram utilizados na Páscoa. É claro que isso tem um significado também, tem um sentido, porque que o mundo tenta desvirtuar os valores, os símbolos cristãos, os símbolos judaicos, mas nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Então vamos entender primeiro quais eram, ou melhor dizendo, quais são os símbolos cristãos judaicos para a Páscoa. Em primeiro lugar, o animal mais importante, o símbolo mais importante era o animal chamado cordeiro, tá? E eu lembro de João, né, no seu evangelho, João capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando ele olha para Jesus, ele faz uma declaração intrigante para nós, quando ainda não conhecemos o contexto da Páscoa, que tem tudo a ver com o evangelho. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. João capítulo 1, 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você olha essa passagem, você olha essa declamação de João, você fica sem entender. Hoje, como cristãos, sabemos que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas isso está relacionado diretamente com a Páscoa. Por quê? O animal que deveria ser levado para a Páscoa, esse sangue que nós falamos que deveria ser colocado nos umbrais das portas dos israelitas, para que ali o anjo do Senhor passasse por cima, fizesse a Páscoa, a passagem, ele era um cordeiro. Tá? Êxodo capítulo 12, você está em Êxodo 12, continua, volta um pouquinho na sua Bíblia, versículo de número 5, Deus vai falar para a congregação. Versículo 3, 4 e 5, para a gente pegar todo o contexto. Deus diz: olha, ao 10 desse mês, ou seja, a partir do dia 10 do mês, que tem diferença de calendário para o nosso hoje, mas não vou entrar muito nisso. Deus ele diz: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um com seu vizinho, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. Então o animal era o cordeiro. Esse foi o animal escolhido por Deus para representar aquele que haveria de se sacrificar pelo povo. Então os israelitas deveriam matar o cordeiro, comer o cordeiro, comer a carne do cordeiro. Um outro fato importante é que na Semana Santa a comida deveria ser carne de cordeiro e não peixe. Vamos entrar nisso também dentro em breve. E eles deveriam matar o cordeiro, comer de acordo com o número de suas famílias e passar nos seus umbrais, nas suas portas, o sangue daquele cordeiro. O versículo 5, Êxodo 12, 5, me chama a atenção porque diz que o cordeiro ele era sem mácula, não tinha mancha, não tinha defeito. Isso tem um simbolismo. Cristo é aquele que representa o homem sem pecado. Jesus Cristo foi o único que não teve defeito, não teve pecado, não desobedeceu, não transgrediu a lei de Deus. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos dois apóstolos falando aproximadamente a mesma questão, tanto o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, quanto o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Vamos iniciar
com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 5. Abra a sua Bíblia aí na sua casa. 1 Coríntios 5, versículo de número 7. O apóstolo Paulo vai dizer: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Depois eu falo da parte A do versículo de número 7, fala sobre fermento, mas o importante agora nesse momento é ficarmos com a parte B do versículo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto que ele é a nossa Páscoa. Cristo, ele é o Cordeiro, assim como João, assim como Pedro. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo de número 1 também, versículo 18. Eu estou abrindo aqui no meu computador e os irmãos vão abrindo aí na sua Bíblia, seja ela no computador, no celular, onde você tiver a Bíblia. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha o versículo de número 19 agora. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o cordeiro de Deus para a Páscoa era um cordeiro sem defeito, era um cordeiro sem mancha, era um cordeiro sem mácula. Jesus, ele foi o único que cumpriu esse símbolo, ele foi o único que cumpriu essa promessa. Deus estabeleceu na sua palavra vários requisitos para o Salvador e somente Jesus Cristo cumpriu todos eles. Então Jesus, ele é o Cordeiro. Jesus, ele é o animal pascual. Ele é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro pascual. Nenhum outro pode ser intermediador entre Deus e os homens, muito menos o coelhinho da Páscoa que a gente fala daqui a pouquinho. Então, o animal da Páscoa era o Cordeiro. E o Cordeiro, ele não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, não poderia ter defeito. Segunda característica do cordeiro, desse animal da Páscoa, ele não teve os seus ossos quebrados. Outro simbolismo que Deus deixou ali já no Egito Antigo, no Antigo Testamento para o povo de Israel. Leia comigo, volte lá para Êxodo, capítulo 12, leia comigo o versículo de número 46. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 46. Nos diz assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Talvez você tenha dito: olha, por que Deus falou uma coisa dessa? Queridos, tudo na palavra tem uma correlação. Tudo que está no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Por isso que, como eu disse e repito, ele é o nosso único Salvador, o nosso único intermediador, o nosso Cordeiro Pascual. Veja agora lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 19, abra sua Bíblia aí, João, capítulo 19, versículo 32, no domingo de Páscoa, se comemora a ressurreição de Jesus. Mas nós temos a tradição de chamar essa semana de Semana Santa, onde a gente começa com a entrada de Jesus no domingo anterior em Jerusalém e termina com a sua ressurreição no domingo de Páscoa. Na sexta-feira, quinta-feira, Jesus ele vai participar da Páscoa, primeiro dia dos pães asmos, Mateus 26, 27, 28. Jesus então vai comemorar a Páscoa na casa de um senhor. Ali ele leva os seus discípulos. Ali ele institui a Santa Ceia, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Então ele
vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsemane orar. Ali nós estamos falando da madrugada, né? Da final da noite de quinta-feira, início da noite de quinta-feira, Jesus é entregue por Judas Iscariotes aos sumos sacerdotes israelitas. Ali ele começa toda a transgressão. Sexta-feira de Jesus começa toda a paixão, melhor dizendo, a paixão de Cristo. Sexta, e aí Jesus vai à madrugada, é julgado, aquela coisa toda, e é condenado à cruz do Calvário na sexta pela manhã. E alguns vão dizer que, os historiadores vão dizer que às 9 horas da manhã ele começa a ser crucificado e morre às 15 horas da tarde, a hora nona. E depois disso Jesus passa o sábado, né? Primeiro dia na sexta, quando ele falece, sábado ao terceiro dia, no domingo, ele vai ressuscitar. Então, esse é mais ou menos a Semana da Paixão. Na Semana da Paixão, nós vemos que Cristo, ele também, na crucificação, na sexta-feira, ele é torturado. A crucificação era um meio de tortura romano e muito antes de Roma já se aplicava a morte na cruz. Jesus não foi a única pessoa que morreu na cruz. Mas existem algumas características que Deus deixou para tornar singular a história de Cristo na cruz. Uma delas é o que se cumpre e está relacionada ao simbolismo do cordeiro que não poderia ter os seus ossos quebrados. Se você abriu aí João capítulo 19, versículo 32, vai dizer que os soldados eles vão quebrar. Versículo 31, melhor dizendo, né, João 19, versículo 30 ali, Jesus ele vai suspirar e entrega o seu espírito. Morreu. Versículo 31, os judeus, para que no sábado, está escrito na palavra, tá? João 19, 31. Já que era preparação, né, o sábado para o judeu é o grande dia, eles pediram que fosse feito ali rapidamente aquela parte da crucificação. Então Jesus morreu, quebra as pernas dele e tira da cruz do Calvário. Versículo 32, os soldados vão quebrar os ossos dos 2 ladrões da cruz, que estão um ao lado direito e um ao lado esquerdo de Jesus. Jesus está no centro. E quando os soldados vão até Jesus, perceberam que não se precisava acelerar a crucificação, porque Jesus já estava morto, não precisava quebrar os ossos de Jesus. E aí é quando os soldados, versículo 34, vai furar o lado de Jesus com uma lança. Isso também estava profetizado, mas não vou me ater muito. E no versículo 36, João então vai relatar que isso se cumpriu a profecia. Versículo 36, João 19, diz assim, João 19, 36, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então o cordeiro que se iniciou ali no Egito, o cordeiro de Páscoa, não deveria ter os seus ossos quebrados. Depois os profetas, o salmista, Salmo 34, vai falar sobre isso, Salmo 34, 20, vai falar sobre isso. E agora João vai ver que na morte de Cristo também nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então o cordeiro da Páscoa, o animal da Páscoa, só pode ser interpretado com a figura ímpar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, agora vamos falar então do segundo símbolo da Páscoa. Já falamos do primeiro, que é o cordeiro, que representa Jesus Cristo hoje para nós. O segundo era o pão, tá? Era o pão. Esse pão, ele tinha um diferencial. Êxodo capítulo 12, versículo de número 8, vai dizer, olha a refeição da Páscoa. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Então, o cardápio da Páscoa, o cardápio da Semana Santa não seria peixe. Seria carne assada com pão asmo e erva amargosa.
Esse era o cardápio da Páscoa do judeu. Cordeiro, a carne, já falamos. Vamos passar então para o pão. O que é pão asmo? Pão sem fermento. O fermento, ele é representado na Bíblia como a doutrina dos fariseus, uma doutrina equivocada. Mateus capítulo 16, versículo 11, Marcos 8, 15, depois você lê na palavra. O pão asmo, o pão sem fermento, ele também representa a pureza. O fermento, ele representa o pecado, representa a corrupção. Ele representa, o fermento, ele apodrece a massa, né? Para que a massa pudesse crescer. Quando a gente tira o fermento, na Bíblia, tá? Simbolismo espiritual, tá, irmãos? Não precisa fazer pão sem fermento. A não ser que você goste de comer pão asmo. Mas a representação é de uma vida de santidade, ausência ou pelo menos tentativa de se afastar do pecado. Então, pão asmo representava a pureza. O israelita, ele deveria sair do Egito e deixar uma vida de pecado, uma nação pagã, uma nação idólatra para trás. Nada disso deveria acompanhar. Então, o pão asmo representa a santidade. Lembra que nós lemos, quando falamos aqui de Cristo, que era a nossa Páscoa, lemos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando sobre o fermento? Vamos voltar então. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Paulo está dizendo: alimpai-vos do fermento velho. Ou seja, tire isso da vida de vocês, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, sem fermento significa sem pecado. Claro que, como cristãos, nós não temos uma vida perfeita. Nós sabemos que quem diz que não tem pecado já está pecando, já está mentindo. Mas o cristão, ele não é perfeito, porém ele é santo. Qual é a diferença da santidade para a perfeição? Perfeição, e não existe erro. Santidade é a busca em se afastar do erro, é a busca de se afastar do mal. E quando eu me afasto do mal, automaticamente eu estou próximo de Deus. Eu costumo dar o exemplo de dois polos, Deus e o pecado. E nós estamos aqui no centro. Então, quando eu me afasto do pecado, saio desse paralelo, venho para cá, eu me afasto de cá e venho para cá, Deus que está no outro paralelo, e eu acabo chegando próximo dele. Então, quando eu me afasto do pecado, automaticamente eu chego mais perto de Deus. E quando eu me afasto de Deus, automaticamente estou mais próximo do pecado. Por isso que a ausência do pecado nada mais é do que a ausência de Deus em nossa vida. Então, o pão ali deveria ser pão asmo, pão sem fermento, representando que aquele povo estava sendo purificado pela ação do Espírito de Deus. A gente acabou de ler, outro simbolismo, outra refeição, outro cardápio, outro prato que fazia parte da mesa do israelita era as ervas amargas. Você leu lá, Êxodo capítulo 12, versículo de número 8, que eles deveriam comer ervas amargas. Por que eles deveriam comer essa erva e o que ela representava? Eles deveriam comer como uma forma de lembrança do período de escravidão. Elas representam exatamente isso. Os mais de 4 séculos a qual o povo ficou escravizado, oprimido. A erva amargosa representava a opressão, representa o gosto exato do pecado. Os israelitas, ao comerem aquele tipo de erva, deveriam lembrar da vida ruim que passaram. E por que isso é importante? Porque, irmãos, quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, quando as coisas começam a dar certo, quando a nossa vida ela vai para frente, é comum nós nos esquecermos de Deus. É comum, por exemplo, a gente que
come carne de primeira todo dia, quando come uma carne de segunda, a gente reclamar, murmurar, ter ingratidão. Isso aconteceu com os israelitas, eles começaram a murmurar já no deserto, logo depois de saírem do Egito. Então, Deus, pela sua soberania, pela sua onisciência, ele já sabia que isso aconteceria. E era importante deixar uma forma de lembrar os israelitas, e isso é importante para nossas vidas também. Quando estamos passando por dificuldade, tribulação, lembre-se sempre que sem Deus poderia estar muito pior. E se Deus está permitindo que você passe por isso, logo, logo Ele vai lhe dar a vitória. Então as ervas amargosas era uma questão de lembrar. Quantos de nós nos esquecemos do que Deus já fez? Por uma breve tribulação, por um vento, por uma pequena tempestade, já abandonamos, já esquecemos de tudo, todos os milagres, todas as promessas, todos os grandes livramentos, todas as Páscoas que Deus fez por nós. Então lembre-se sempre, a erva amarga às vezes é uma forma de Deus chamar a sua atenção. Um outro símbolo, um outro memorial que Deus deixou, que era importante na Páscoa, era o sangue. Versículo de número 13, Êxodo 12, 13, nós vamos falar do sangue. Diz assim a palavra: e aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Já lemos isso no início, importante relembrarmos o que o sangue e por que o sangue nos umbrais. O porquê você sabe, para que ali fosse passado por cima, o anjo da morte passasse por cima, era um símbolo, era um sinal, ele sabia que aquela casa estava marcada com o sangue do Cordeiro, por isso que nós clamamos o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Mas por que o sangue? O sangue, queridos, era a remissão. Alguém tem que substituir o pecado do outro, a justiça tem que ser feita. Sem sangue, a palavra de Deus já nos diz, não há remissão de pecados. 1 João, abra sua Bíblia aí, 1 João 1, 7, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue era de suma importância para a purificação dos pecados. Hebreus, capítulo 9, abra aí sua Bíblia, versículo 22, vai dizer que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Hebreus 9, 22. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então, havia uma transgressão. Alguém pecou, transgrediu. Precisava-se pagar aquela pena. Como é que você paga a pena? Com sangue. E aí, por isso que se diz o sacrifício expiatório, sacrifício de substituição. Ao invés de nós pagarmos essa pena, quem pagava a pena era o cordeiro. Então, aquele animal pagaria, receberia a justa retribuição dos nossos erros. Por que hoje não se mata mais animal? Porque Jesus morreu por nós. E por isso que ele é o Cordeiro, ele é aquele símbolo, aquela representação daquele animal, e a sua morte, o seu sangue, por isso que quando o soldado vai fincar aquela lança sobre ele, não sai mais água, representando que todo o sangue foi derramado, ele purificou, ele limpou, ele substituiu a condenação eterna a qual todo ser humano estava condenado por causa dos seus próprios erros, por causa dos seus pecados. Então, o sangue tem total importância na Páscoa,
total importância no sacrifício de Jesus Cristo, porque a Páscoa está intimamente ligada com o nosso sacrifício. Agora, vamos começar a falar também do ritual da Páscoa. Como é que era feita a Páscoa? Então, queridos, como é que era a nossa Páscoa? Como é que era a Páscoa, desculpe, a Páscoa do judeu? A gente já leu aqui todos os versículos, ela está no versículo 3, versículo 4 e versículo 8 de Êxodo, capítulo de número 14, capítulo de número 12. Êxodo 12, versículo 3, 4 e 8. A Páscoa era uma festa bem simples, o ritual era bem simples. Eles deveriam pegar, só relembrando, deveriam pegar o cordeiro sem mácula, sem mancha, tá? Um macho ali, e deveriam matá-lo, passar o sangue nos umbrais da porta, isso na época do Egito, né? Para lhe protegerem. E ali, depois disso, eles deveriam assar todo o cordeiro, sem quebrar seus ossos, e comer todo o cordeiro. Eles deveriam ajuntar a sua família numa quantidade tal que desse para comer toda a carne. A carne tinha que ser comida por inteiro, não podia sobrar nada. Então, se a família fosse pequena, eles convidavam uma outra família para que juntos pudessem participar daquela refeição. Aí você vai estar me perguntando que, como você já viu, além desse cardápio, além do cordeiro, você tinha também os pães ázimos, pães sem fermento, que você já entendeu qual é o significado, e você tem também as ervas amargosas, ervas amargas. E você pode estar pensando, bom, por que hoje a festa da Páscoa é totalmente diferente? A gente come ovo de Páscoa, o animal é o coelho, comemos chocolate, a gente come peixe, a Semana Santa se come peixe. Por que foi tão desvirtuado? Bom, um dos motivos realmente é você não trazer à memória os verdadeiros símbolos, mas por isso que é importante o conhecimento da palavra, não daquilo que eu ou qualquer outra pessoa fale, mas sim o que está escrito na Santa Palavra de Deus. Ela é a única verdade a qual nós devemos seguir para alcançar os céus. Então, a sua Bíblia que você tem em casa é a bússola para te levar ao conhecimento verdadeiro. A Páscoa, do jeito que nós conhecemos hoje, ela vai se iniciar mais ou menos em 325 no Concílio de Nicéia, concílio de várias vertentes religiosas da época, e que vai estabelecer uma série de fundamentos para que a igreja passe, então, a caminhada ali para frente, tornando-se a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a qual nós conhecemos hoje. O Império Romano ele abraça a fé cristã e quer dominá-la, quer estabelecer alguns dogmas. Isso, ao passar dos séculos, não se chegou a uma festa como hoje de uma hora para outra. Isso começa no Concílio de Nicéia, mas isso são mudanças, são adaptações durante os séculos. A Igreja Católica, ela, tanto no final da Idade Antiga e depois da queda do Império Romano, o início da Idade Média, da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, é conhecido como período das trevas, ela vai procurando sempre avançar, impor a sua verdade com uma adaptação. É o que a gente chama de sincretismo religioso. Ela vai tentar misturar a sua verdade cristã aproveitando-se de fatos, de folclore, da cultura dos povos então conquistados. Tá? Então ela vai tentar se adaptar à fé daquele povo. Um sincretismo, uma mistura de religiões. E com a Páscoa não foi diferente. E a gente começa a analisar os símbolos atuais. Como eu disse, foi um processo histórico de séculos a qual nós chegamos hoje. Qual é o símbolo mais importante, talvez, da Páscoa? Mais conhecido é o ovo, né? O ovo de Páscoa. Para as culturas antigas, principalmente as culturas pagãs, o ovo representa a vida. Então, o ovo ele surge na Páscoa porque ele vai representar vida, fecundidade, fertilidade. Para os povos daquela época, irmãos, você ser fértil, tanto ter muitos filhos como ter muita colheita, era de suma importância.
a colheita, ela representava a sobrevivência ou não do seu povo. Por isso que os povos daquela época adoravam qualquer tipo de entidade, que chamavam-se de Deus, que lhes prometesse ou lhes garantisse a fertilidade, a sobrevivência, a subsistência. Então o ovo, ele automaticamente foi encaixado nas festas e adaptado para a Páscoa, porque ele representava sempre isso: vida, fertilidade, e muitas entidades da época eram cultuadas e eram simbolizadas pelo ovo, né? Tanto é que coelho não põe ovo, né? Isso, coelho não põe ovo, mas associaram porque o coelho também é um animal que representa fertilidade. O coelho acho que chega a ter, depois os irmãos estudem isso, eu não sou conhecedor, mas dizem que o coelho chega a ter pode chegar a ter mais de 100 filhotes num ano. Então o coelho realmente é um animal fértil. E também os povos antigos pegavam o coelho como um símbolo de fertilidade e muitas entidades se associaram ao coelho. Então o ovo e o coelho vêm exatamente dessa questão do simbolismo da vida, da fertilidade, da prosperidade. Agora a palavra de Deus rechaça isso. João capítulo 11, versículo de número 25, Jesus ele declara que ele é a ressurreição e a vida. Se alguém, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então nós não precisamos do ovo, nós não precisamos do coelho para garantir bênçãos, prosperidade, fertilidade para nossas vidas. Eu não estou dizendo que o irmão não deve dar um ovo de Páscoa, um chocolate para o seu filho, nada disso. Agora, explique a ele os verdadeiros significados. Isso que é importante. Ele saber que aquilo ali é um chocolate, é uma festa comercial, é uma venda, é um comércio, mas que o verdadeiro significado da Páscoa é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Só para os irmãos entenderem, muitos rituais da época antiga, das culturas antigas, era enterrar os ovos. E ali, no enterro dos ovos, eles entendiam que os deuses, entre aspas, iriam abençoar. E por que calhou com a Páscoa? Porque essa época que nós estamos era a época da colheita de muito tipo de alimento que era largamente utilizado na Idade Antiga. Então, quando o catolicismo ele vai dominar essas culturas, ele abraça o ovo da Páscoa como símbolo, como símbolo, e passa inclusive a enfeitar os ovos. O ovo de Páscoa enfeitado, isso é costume chinês, isso começa na China. Os chineses tinham esse costume, como é bonito, os católicos europeus passaram também a adaptar. O ovo de chocolate, que a gente modernamente come, ele já é do século XX, tá? Final ali da segunda década, do início do século XX, 1925, 28, 1930, mais ou menos. Antes do crack da Bolsa, da quebra da Bolsa, 1929, esse ovo passa a ser então utilizado, estamos num período de industrialização, e o ovo de chocolate é uma novidade e começa na Europa, enfim, é abraçado pelo mundo todo, e até hoje é utilizado, é vendido, comercializado. E a Igreja Católica Romana abraçou o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo e passou até a benzer os ovos quando distribuía para os seus fiéis. Então foi daí que continua. O coelho, eu já falei, e se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que a questão do coelho, além de ser um animal de fertilidade, ele se associa à Páscoa porque em 1215, na França, os camponeses começam a dizer que viram um coelho trazer os ovos. A gente está falando aí da Alta Idade Média, era muito comum as pessoas terem visões, as pessoas eram muito religiosas, eram pessoas muito apegadas ao oculto, aqueles que eles não conheciam eram muito supersticiosas, essa que é a palavra correta.
Então, qualquer coisa era um sinal dos deuses, era um sinal de Deus para ele, tá? Então, é isso. Peixe, vamos falar do peixe, né? O peixe era um sinal, primeiro falar do peixe em relação ao cristianismo. O peixe começou muito antes de Semana Santa, dessa questão, né, de ser abraçado pela Igreja Católica também na Semana Santa. Por que eles não comem carne? Porque eles entendem que o Cordeiro é Cristo. Então você não pode comer a carne de Cristo. Mas, ora, na Páscoa, o próprio Jesus comeu carne e pão, quando ele estabelece a Santa Ceia. E vinho, né? Ou suco de uva, para aqueles que interpretam dessa maneira. Mas, desculpe, irmãos, mas trazendo aqui a questão do peixe, os historiadores dizem que os cristãos se identificavam já no primeiro século, logo depois da morte de Cristo e o avanço da igreja, começam as perseguições, a igreja se identificava um cristão com o outro com o símbolo do peixe, né? Um passava, fazia um sinal do peixe, o outro vinha e fazia o outro sinal do peixe, e aí se entendiam que os dois eram cristãos, e aí começava a se falar numa época que a perseguição era muito grande. Agora, não tem nada a ver o peixe com isso. A Semana Santa ela começa muito tempo depois, com a Igreja Católica instituindo que, como o corpo de Cristo era o cordeiro, não podia se comer o corpo, e por isso se tem o costume de se comer na Semana Santa não carne, para não ofender Jesus, vamos dizer assim, mas apenas o peixe. Claro que isso nada mais é do que um costume, não tem doutrina, não tem fundamento algum na santa palavra de Deus. Para encerrarmos essa palavra, esse pequeno estudo sobre a Páscoa, o cristão hoje, ele deve estar apegado à Páscoa, ele deve estar apegado às tradições católicas, tradições religiosas? Claro que não, né, irmãos? Para o cristão, ele precisa entender qual foi o simbolismo da Páscoa. A Páscoa teve o seu propósito e ela foi cumprida. Por quem? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cumpre a Páscoa com o seu sacrifício, encerrando assim a antiga aliança, o Antigo Testamento. Mas Cristo, ao encerrar o Antigo Testamento, ao cumprir a lei, ele estabelece uma nova aliança, um novo testamento, um novo pacto com a humanidade. E esse pacto, assim como a Páscoa, também tem seu simbolismo, seu memorial. Jesus, ao participar da Páscoa, ele morre durante a festa da Páscoa, ele diz que nos deixa um novo mandamento, e ali uma nova aliança, e ele institui um novo memorial, uma nova festa, e essa festa tem símbolos. Quais são? 2. O pão, que representa a sua carne, que seria amargurada na cruz, tá? Eu quero que você leia comigo Lucas, capítulo de número 22, abra sua Bíblia aí, Lucas 22, versículo de número 15, Jesus diz: desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, dando graça, diz: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jesus Cristo, ele deixa o seu memorial, que é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia hoje, ela substituiu plenamente a Páscoa. Cristo, ele é o nosso Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. E como lembramos dele? Como fazemos o seu memorial? Qual é a festa do cristão? É a Santa Ceia. É comer o pão, beber do cálice, até
que ele venha. E toda vez que a gente faz isso, nós anunciamos, Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 11, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, querido, que você possa ter compreendido quais são os significados e os rudimentos da Páscoa e venha entender que Jesus Cristo a cumpriu e ele está pronto para fazer cumprir a sua maior promessa, que é voltar e nos resgatar para levar-nos aos céus. Que Deus abençoe você. Entendo que a Páscoa não precisa você parar de comer chocolate, né? Cuidado só com a sua saúde. Mas coma, mas jamais se deixe levar pela religiosidade do mundo. Saiba qual é o significado de tudo, faça tudo com uma boa e livre consciência e sem ofender ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe a cada dia e que possamos fazer o que Deus quer, cumprir os seus mandamentos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.